Eu comecei tipo, completamente com meu pai, né? Porque ele falou pra mim que eu, né? Só tinha duas opções, ser atleticano ou ser atleticano, né? Então, foi um dia emocionante pra mim, né? Porque ser atleticano não é pra qualquer um, né? Tem que ter o que o pai tem, né? Genética. Então, tipo, tenho que agradecer meu pai por tudo que ele fez, né? E se tornar um atleticano raiz, que ele sempre quis que eu fosse. Eu desde criança sou atleticano, né? Então não lembro especificamente o que me tornou atleticano. Eu lembro que minha avó era minha avó contava muita história do meu avô que já era falecido e que era atleticano, né? Então esse era um ponto. E os meus primos eram atleticanos, né? E os primeiros jogos que eu fui, eu sempre fui com eles. O Henrique já me acompanhava, eu ia no jogo desde bebê, na verdade, né? E ele foi, o primeiro jogo que ele foi contra o Corinthians, acho que foi em 2009, em 2009. Ele entrou em campo até no colo do Rodolfo, que era zagueiro do Atlético. A alegria dele era botar aquela roupa do Atlético e ir para o jogo, né? Então, assim, deixava os dois na arena, né? E eles iam curtir o jogo. Eu acho que desde que ele se entendeu, né? Desde que eles têm consciência, todo jogo na arena, ele estava na arena. Então, assim, você vê que ele realmente, aquilo começou a fazer parte da vida dele. Por todo o jogo completamente do Atlético, eu vou, né, fora de casa ou em casa, né? Eu não tenho tonicismo, então eu vou em tudo que é jogo do Atlético. Num primeiro momento, eu acho que todo pai tem um pouco assim de preocupação, né? Fala, puta, tem que fazer meu filho atleticano, senão, se não for atleticano, meu Deus do céu, né? Claro que sempre tem a preocupação, né? Eles têm uma relação muito legal e tudo isso foi muito fortalecido pelo futebol, né? Porque estar junto, depois mais velho, viajar junto para assistir jogo, então tudo isso foi aproximando ainda mais, né? Acho que fica muito melhor, tem muito mais qualidade a relação pai e filho, né? É o ponto em comum, é o Atlético aí no jogo e é o momento deles ali. A gente emocionalmente, né, amoroso, né, com toda a torcida e com apoio também do juiz, né, pitando a favor do Atlético. Nós do jogo mais, né, eu gosto da presença dos jogadores, né, eu gosto de todos os jogadores, não só do Luto, né, de todos os jogadores do Atlético, até o treinador, né. Então, tipo, essa emoção que eu tenho, que meu pai trouxe pra mim, é impossível de contar. Sempre quisemos ter filhos, assim, era uma, né, acho que, assim, a gente casou já pensando, né, quando a gente, o imóvel para morar, não, já tinha quarto para as crianças, já era algo muito claro que queria ter os filhos, né. E aí 2 anos depois veio o Henrique, depois 3 anos veio o Felipe. A gente tinha toda uma programação, né, para engravidar, tal, agora vamos engravidar. A gente sempre foi muito de organizar tudo. E aí veio a notícia da síndrome de Down ainda na gestação, né? Eu estava no 3º mês de gravidez, fizemos um exame chamado translucência nucal, um exame que diagnosticou que ele teria alguma deficiência. Partimos então para fazer o exame genético, né? E aí descobrimos já no 4º mês de gestação que o Henrique, né, seria um menino com síndrome de Down. O amor é o amor de mãe e de pai para um filho. É como se você tivesse marcado uma viagem, né? Você faz uma programação de uma viagem internacional que você sempre quis ir, lá sei eu, para Roma, né? Então você vai para Roma, teu sonho é conhecer a Itália, ir no Coliseu, conhecer os museus na Itália, enfim, né? Ter aquela super viagem, né? E na realidade, quando você está já em voo de cruzeiro, o comandante fala, não, nós não vamos mais para Roma, nós vamos agora para Amsterdã. E aí, de repente, você desembarca em Amsterdã e você tem que... O que eu vou fazer? O que tem de legal para conhecer? E Amsterdã é uma cidade maravilhosa. E essa é a mesma analogia que eu faço com quando a gente descobriu, né? A gente tinha um plano, a gente tinha traçado um plano para ter o filho e tal, e de repente, no meio do caminho, a gente teve que mudar completamente. Mas não que essa viagem não tenha sido legal, essa viagem continua uma viagem e está sendo muito legal todo esse aprendizado. Ele falou um dia para mim assim, não me pergunto por que ele gostou do Lúcio, não existe uma explicação
por que ele foi gostar de um jogador argentino, ainda mais um jogador argentino, né? Ele virou fã do Lúcio. E daí ele falou, putz, pai, eu queria conhecer o Lúcio. Eu falei, filho, eu faço o seguinte, escreva uma cartinha que o pai dá um jeito de deixar lá no Atlético, lá pro Lúcio, mas escreva a cartinha de punho, né? E aí o pai dá um jeito lá de a gente tentar você conhecer o Lúcio. E aconteceu que ele começou a escrever a cartinha, não acabou, e aí isso foi mais ou menos outubro, acho que de 2017. E aí o Lúcio, acabou o campeonato, o Lúcio foi embora, e para todo mundo o Lúcio não ia voltar, então era aquela história, o Lúcio foi embora. E aí eu não sei o que aconteceu internamente no Atlético, o Lúcio acabou voltando. O Lúcio voltou, e aí teve uma tarde de autógrafos na Arena da Baixada, com o Lúcio e com o Ederson, que tinha recém tinha ganho do Curitiba de 1-0, acho que foi um negócio assim. E aí eu falei, Henrique, vai ter lá a tarde de autógrafo do Lúcio, prepara uma cartinha, escreva o que você acha dele, que você queria conhecer ele e tal. E ele escreveu realmente uma cartinha de próprio punho. Vou escrever a carta. Vou escrever, foi pro quarto dele, escreveu com a letra dele mesmo, daquele jeitão dele lá, escreveu e daí a gente foi. Quando a gente chegou lá para pegar o autógrafo do Lúcio, a gente imaginava assim, vai ter uma fila, 10 pessoas, né? Não é um evento concorrido. A gente chegou lá, assim, foi uma frustração, porque a gente chegou, a fila estava... Meu Deus, tava quase, tinha senha, tinha acabado a senha, daí a fila dava quase volta lá na arena Daí, putz, a gente olhou e falou... Daí o Henrique, eu falei, Henrique, o pai não vai ficar nessa fila, tá louco? Daí a gente foi pro final da fila, não, tem que ter senha, se não tiver senha. Bom, a gente foi para a loja do Atlético. Quando a gente chegou na loja do Atlético, o Henrique ficou de bracinho cruzado, assim, olhando pro Lúcio. Aí o Lúcio fez assim para ele e ele mostrou que tinha uma cartinha. Daí o Lúcio já chamou ele ali, porque ele era pequenininho. E acabou, de uma certa forma, até furando a fila ali, mas não foi um negócio proposital, não, né? E aí ele leu a carta para o Lúcio lá, o Lúcio atendeu ele de uma maneira assim fantástica, um carinho assim enorme. Esse foi um momento, e aí foi daí que nasceu toda a história do Lúcio. Qual que é o seu jogador favorito? É o Lúcio Gonzalez, né? Porque eu sou, fiz carta pra ele, né? Eu fiz jornal sobre a despedida dele, né? Escrevi 2 camisas do Lúcio, né? Tenho até boneco do Lúcio, então eu sou ídolo do Lúcio Gonzalez. Então, meus amigos, eu já inteirei um dia, era um jogo, não sei contra quem era contra o Corinthians, daí, né, me lembrei, né, daí, né, eu apareci no telão algumas vezes, né, daí ele me deu um presente, né, porque naquele dia, em 24 de março, era um aniversário, e alguns jogadores do Atlético me mandaram parabéns. Esse foi um presente do Lúcio que ele me deu. O Henrique é atleticano, ponto. Ele não torce para nenhum outro time do Brasil, ele não torce para o Barcelona, não torce para o Real Madrid, não torce para o PSG. Eu tive a oportunidade de comprar uma camisa, de ir na loja do PSG, eu trouxe uma camisa do Neymar na época, para o meu filho mais novo, para o Felipe, para o Henrique eu não trouxe. Por quê? Porque eu sabia que o Henrique não ia gostar, para ele. O outro não. Pai, eu sou atleticano, mas eu gosto da Juventus, eu gosto do Cristiano Ronaldo, eu gosto do Messi, eu gosto do Neymar. O Henrique não quer saber do Neymar. Se perguntar se prefere o Neymar ou o Lúcio, ele vai falar, eu prefiro 1000 vezes o Lúcio do que o Neymar. Quem que joga melhor? O Messi ou o Lúcio? O Lúcio, o Lúcio, né? Então, a referência dele é o Atlético. A gente fica um amor, né, durante que eu tenho com o Atlético, né, se não fosse meu pai, eu seria atleticano, né, também tenho que agradecer todo mundo, né, que me tornou atleticano, não só meu pai, que trouxe toda a alegria pra mim, então eu tenho que homenagear esses momentos que o meu pai me deu, de ser torcedor atleticano, então eu tenho que aproveitar esse amor que eu tenho pelo Atlético, para torcer pro Atlético, né, completamente.
Assumiu o topo novamente do Brasileirão e sonhou com um bicampeonato brasileiro. Cada gol que o Atlético fazia, né, no campo eu comemorava com uma torcida, né, eu dava palmas na mão dele, né, comemorava, abraçava, né, daí é meio emocionante, né. E também gosto muito dos fanáticos também, então, tipo, isso me influenciou muito a torcer pro Furacão também. E eu acho que o carinho da torcida é muito legal com ele, né? As pessoas são muito atenciosas, são muito carinhosas, e aí a gente, né, sempre vendo pelo lado da inclusão. A gente nunca passou por nenhuma situação contrária. Sempre carinho, sempre falas positivas, sempre alguém que vem dar um abraço, vem tirar uma foto, né? Ou sigo você e tal. Nunca tivemos uma situação contrária, assim, que fosse de preconceito, que fosse algo negativo com ele. Sempre positivo. Isso é muito legal. Aí você vê, né, que imagem legal que ele conseguiu construir e como as pessoas veem ele com excelentes olhos, né? Você vê assim, é carinho mesmo. A gente sente carinho do torcedor para com ele. É muito bacana. Eu não tenho nome, ninguém sabe qual que é o meu nome. Claro, as pessoas ali, meus amigos, obviamente, né? Mas assim, a maioria das pessoas falam, o pai sabem quem é ele, que é o Henrique, o pai do Henrique. É campeão! Já é campeão! Acabou! Quem que fez o gol, o último gol? Quem que fez? Thiago Heleno! Como é que ele faz? Aê! Vamos campeão do Palmeiras! Acabou! Obrigado! Foi tão emocionante que eu tinha, né, daquele do Thiago Heleno, né, meu pai levantou eu, né, colocando o congode dele, e ele quis comemorar, né, eu meu pai filmou no celular, eu tinha imitado o Thiago Heleno, né, o cifador. Eu acho que aquele vídeo mostrou, né, que não é só futebol. Não era uma criança comemorando um gol, né, a alegria dele transbordou, tanto que você lia os comentários daquele vídeo, era, sou palmeirense, mas caiu uma lágrima aqui, eu sou flamenguista, mas não sei. Então você via que ninguém deixou, as pessoas deixaram de ver o Atlético naquele vídeo, mas viram o amor de um torcedor pelo seu clube, né? Então é muito mais que futebol, né? Não tenho dúvida. E no caso do Henrique foi inclusão, foi mostrar para todo mundo que não há diferença. Assim, o alcance que tem uma rede social, né, é uma coisa assim sensacional, né? A gente não imaginava que ia ter essa proporção toda e que isso ia ser tão bacana para o desenvolvimento dele, né? Isso mudou completamente. Acho que a vida dele, a inclusão na escola, eu sempre falo, é tudo muito diferente hoje por causa do Atlético, né? Não tenho dúvida. Acho que o Henrique acabou transformando a família, todo mundo da família em torcedor do Atlético. Isso que aconteceu. Eu e ele, na verdade, e o Felipe somos atleticanos, né? O pai e os filhos. A mãe acabou virando atleticana por osmose, o avô também paranista lá acabou virando atleticano por osmose, o tio. Não importa qual divisão, né, vocês vão jogar, ou a Série C, ou a Série B, ou uma Série D, né, não importa qual a situação, qual que estará, eu sempre torcerei pro Furacão até a morte serei. Sem o Atlético eu não vivo, né, completamente meu amor gerou em volta de toda a trajetória do Atlético